Você sabe o que é aposentadoria compulsória punitiva? Esse termo tem ocupado o centro das discussões dos poderes legislativo e judiciário nas últimas semanas, principalmente depois que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, derrubou o benefício de um magistrado do Rio de Janeiro, que é acusado de favorecer policiais militares que serviam a milícias. A decisão gerou polêmica porque mexe com um dispositivo criado pela Lei Orgânica da Magistratura em 1979, que define a aposentadoria compulsória como a sanção mais severa possível para magistrados acusados por crimes graves. Isso porque o cargo de magistrado tem caráter vitalício, ou seja, um juiz não pode ser demitido do seu cargo como forma de proteger a independência judicial e evitar pressões políticas ou perseguições. Desde a sua instituição, é aplicado pelo CNJ, de forma administrativa, a aposentadoria compulsória para os magistrados que cometem atos ilícitos no decorrer das suas funções e da sua vida comum, a depender da situação em concreto. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, nos últimos 20 anos, 126 magistrados já foram afastados de suas funções como forma de punição. Só em 2025, 28 juízes se aposentaram e neste começo de 2026, outros 2 magistrados também perderam seus cargos de forma compulsória. Você já imaginou quanto isso gera de gastos em um ano? Dados divulgados pela organização Transparência Brasil mostram que entre os magistrados estaduais, por exemplo, 98% receberam acima do teto constitucional, que é de R$ 46 mil por mês. Se pegarmos apenas os 28 magistrados que foram punidos com aposentadoria compulsória em 2025 e calcularmos com aposentadoria de 12 meses com base no teto salarial, a gente já passa dos 15 milhões de reais. Isso sem considerar os demais magistrados que já recebiam pela aposentadoria compulsória anteriormente. Esses pagamentos elevados são justamente um dos pontos questionados pelos críticos da lei. É um prêmio para quem comete um delito dessa gravidade. Isso é bárbaro, isso é inaceitável. Isso é inadmissível, presidente. A deputada Elisiane Gama é a relatora da proposta de emenda à Constituição que propõe acabar com a aposentadoria como punição. E ela ainda destaca que, por mais que Dino tenha derrubado a punição de um caso específico, a decisão não se aplica a todos os casos e, por isso, precisa ser debatida também no Congresso. E é bom lembrar que a decisão do ministro Flávio Dino foi em cima de um caso concreto, uma decisão monocrática, aliás, que não tem, por exemplo, um efeito expansivo, um efeito erga omnes, que possa atender. Eu pedi silêncio a quem, os assessores, por favor. Tem uma senadora falando e é importante que todos possam contribuir sem fazer o barulho costumeiro aqui da CCJ. Muito obrigado. Ou seja, é um efeito que não se expande, na verdade, para outros casos concretos. O que nós precisamos aqui no Congresso Nacional é fazer a nossa função, é legislar. E quem apresentou a PEC foi o próprio ministro Flávio Dino em 2024, quando ele ainda era senador pelo Maranhão. A proposta voltou a tramitar na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania no Senado no dia 18 de março deste ano. 2 dias antes, o assunto foi pauta do outro lado da Praça dos Três Poderes, no Supremo Tribunal Federal. Flávio Dino derrubou a aposentadoria compulsória de um juiz estadual do Rio de Janeiro. Na sua justificativa, Dino alegou que a sanção aplicada ao magistrado não tinha mais base na Constituição depois da reforma da Previdência de 2019, que passou a definir a perda do cargo como a punição mais severa aos magistrados. Porém, nesta segunda-feira, a Procuradoria-Geral da República recorreu da decisão de Dino, dizendo que, da maneira que ficou expressa, a reforma da Previdência não eliminou a aposentadoria compulsória. Agora, Dino estipulou um prazo de 15 dias para que as partes do processo apresentem manifestações. E a expectativa é que a pauta vá para o plenário do STF. Já no Senado, está marcada uma audiência pública sobre o tema para esta quarta-feira, e a pauta deve ir para a votação na CCJ no dia 8 de abril. Para saber todos os desdobramentos da aposentadoria compulsória no Congresso e no Supremo, inscreva-se no nosso canal do YouTube e acompanhe nossas redes sociais.
Obrigada.